2 Coríntios 5,17 diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. Amém? Tem uma outra tradução que diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Coisas antigas precisam passar, e coisas novas precisam vir, precisam chegar. Existem muitas pessoas frustradas. Eu vou falar aqui do Brasil. Eu estava conversando essa semana com um rapaz que não frequenta muito igreja, mas que já frequentou igreja. E no Brasil saiu uma pesquisa, na verdade em Valadares, a cidade de onde somos, dos desigrejados, de um número grande de pessoas que está, na verdade, cansado de igreja. E às vezes eu fico assim, eu estava conversando com esse jovem essa semana, ele já frequentou muito igreja, e eu disse para ele: eu entendo um pouco da sua questão, do seu desânimo, porque às vezes as pessoas vão à igreja, e muitas vezes elas não alcançam, ou a vida delas continuam da mesma forma, quando a vida deveria ser diferente. Na verdade, tem que ser diferente, porque o Evangelho de Cristo nos proporciona uma vida completamente diferente daquela da qual nós viemos antes. Porque se for para continuar da mesma coisa, da mesma forma, do mesmo estilo, para que ser crente? Para continuar simplesmente um religioso, essa pessoa continua uma pessoa frustrada na vida. E muitas vezes ela não entende o porquê da frustração. A Bíblia diz que se alguém está em Cristo, essa pessoa é uma nova criatura. A sua visão do mundo, da vida, é diferente. A sua visão de Deus é diferente. A sua visão de si mesma tem que ser diferente. A sua visão das outras pessoas precisa ser diferente. Se em alguma dessas três áreas a tua visão continua a mesma, é preciso rever o teu conceito. E na verdade todos nós precisamos rever o nosso conceito. Eu estou sempre revendo o meu conceito, e às vezes eu oro e eu digo: Deus, se existe em mim algum conceito, uma ideia, alguma distorção de visão com relação ao Senhor, me ajude a ver a correta. Se existe em mim alguma visão errada, distorcida com relação ao meu próximo, me ajude a ver, Deus. Com relação a mim, me ajude a encontrar, me ajude a ver. E nós precisamos sim, queridos, constantemente rever o nosso conceito, porque nós somos falhos. E deve sim haver um desejo de uma mudança grande, porque quando você lê a palavra de Deus em João 10:10, Jesus diz: eu vim para que vocês tenham vida, e para que tenham vida em abundância. E às vezes a pessoa está na igreja, ou às vezes a pessoa vai à igreja, ou às vezes, mas ela vive uma vida miserável. E Jesus não te chamou para isso.
Entenda que Deus te chamou para algo muito maior do que o que você pode imaginar. E eu quero te dizer com toda a firmeza do meu coração que o que Deus tem para você, olha, eu digo para você que Satanás vai lutar de todas as formas para tentar arrancar isso de você. E é por isso que precisamos estar atentos. A primeira área de relacionamento, eu quero falar que é sobre o teu relacionamento com Deus. Ele muda. O nosso relacionamento com Deus não pode continuar como era no passado, ele precisa ser diferente. A forma como você vê Deus, a maneira como você se relaciona com Deus, ela tem que ser melhor dia após dia. Amanhã ela tem que ser melhor do que ela é hoje. Tem que ser. E você não pode aceitar menos do que o que Deus espera de você. Senão a tua vida é uma frustração. E é tão interessante, queridos, pensarmos sobre isso, porque a palavra de Deus nos traz alguns textos que, lá em Tiago, capítulo 4, versículo 7, de 7 a 8, a Bíblia diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus. Versículo 8 diz: achegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Isso é relacionamento com Deus. Achegai-vos a Deus, aproxime-se de Deus, e Deus vai se aproximar de vós. Existem pessoas que falam assim: eu não sei por que Deus está tão distante de mim. Eu não sei por que Deus não me ouve. Eu não sei por que eu não compreendo. Porque as minhas orações não são atendidas. Porque tantas vezes eu oro, eu busco, eu frequento a igreja. Eu me lembro, queridos, que na igreja que eu pastoreio ali no Brasil, uma irmã certa vez chegou para mim e falou: pastor, parece que à medida que eu vou buscando a Deus, as coisas não estão piorando, melhorando, elas estão piorando. Eu disse para ela: Deus está te moldando e provando a tua fé, querida. Ele está testando, te formando, te moldando, porque você é nova criatura. E nós precisamos ser novas criaturas maduras. O apóstolo Paulo diz que nós devemos deixar as coisas de menino e nós precisamos crescer. Ele fala lá para a igreja em Corinto: eu não vos pude falar como espirituais porque ainda são carnais. Eu não vos pude dar alimento sólido para comer porque vocês ainda são crianças. E muitas vezes Deus só não está respondendo porque Ele está ali provando para ver qual é o teu nível de resistência, porque nesse mundo de hoje, querido, você precisa ser um homem resistente, uma mulher resistente, ser homem de fibra, ser mulher de fibra na fé. Porque nem sempre você vai conseguir ouvir a voz de Deus como você gostaria de ouvir. E se Deus não te responder, e se Deus te disser não, e se Deus se silenciar, qual vai ser a tua atitude para com Deus? Vai ser aquela: estou largando Deus de lado, eu estou caindo fora. Ou vai ser aquela: Deus não me responde, portanto Deus não existe. Ou será que vai ser aquela: esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor? Isso é relacionamento com Deus. Há um hino da Lauriette que eu acho muito lindo, que ela diz assim: ainda que para te servir, Jesus, eu tenho que chorar, eu te seguirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é melhor do que errar.
Acho linda essa frase. Sofrer contigo é melhor do que errar. E eu entendo o que ela quer dizer com isso. Que na realidade, a vida às vezes, o sofrer com Deus, isto é, o você está ali, mas você sabe que você está fiel ao Senhor. Você sabe em tua mente, em teu coração, que você está cumprindo direitinho, e que você está ali fazendo o que Deus, e que você está se policiando, e que você está ali sim, fazendo de tudo, fazendo o teu esforço, fazendo tudo que você pode para agradar a Deus, porque você sabe que Deus é fiel, e que Ele tem o plano dEle, como diz a palavra de Deus, lá em Jó 42, não é? Eu sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos podem ser impedidos, e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Portanto, amado, lá em Tiago, quando ele diz, achegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Isso é relacionamento com Deus. No Antigo Testamento há um texto que Deus usa o profeta para dizer para o rei e para o povo de Judá, e Deus usa o profeta para dizer assim, olha, Deus é o seguinte, o relacionamento com Deus é assim, se você o buscar, ele se deixará achar, mas se você o deixar, Ele também te deixará. Antigo Testamento Deus tratava assim. Na verdade, o princípio ali é, Deus não vai forçar você, mas se você o buscar, você vai poder experimentar das delícias que Ele tem para a tua vida. Ele se deixará achar. Olha, isso é muito profundo, porque você e eu somos pecadores. Porque nós somos falhos, e todos os dias pela manhã, quando você acorda, quando você levanta, o Espírito Santo de Deus já está ali falando ao teu coração, ore, 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 busque a minha face. É por isso que às vezes você sabe que você tem que levantar, você sabe que tem que orar, e você fica assim, você fica como diz, né, protelando, não, eu vou deixar para depois eu oro, Senhor, muito obrigado pela noite, em nome de Jesus, amém, e agora eu vou correr porque eu tenho que ir para o trabalho, e assim, mais tarde eu oro, mais tarde eu busco, e depois eu acho que eu vou separar um tempo, aí chega 10 horas, chega 11 horas, chega meio-dia, aí você passa o dia inteiro com aquilo em teu coração, aí chega a noite, você está totalmente cansado, quebrado, e cai na cama, e Deus, muito obrigado pelo dia. Mas tinha coisas grandiosas que Deus queria falar com você, e você não parou para ouvir. E existiam questões talvez naquele dia que Deus queria tratar diretamente com você, que você teria a oportunidade de falar com Ele, que você estaria ali dando tempo para você, para que o Espírito Santo de Deus trouxesse à tona em tua mente alguns assuntos que Deus gostaria de tratar, mas você não deu tempo para Deus. Eu confesso que às vezes quando eu vou orar, eu vou me arrastando. Eu vou me arrastando. E depois de uns 10 minutinhos de oração, a minha mente eu já estou pronto para levantar. E eu falo assim, mente, fica quieta aqui no seu lugar. Porque Deus ainda tem muito o que falar aqui. Deus ainda tem muito o que tratar. Querido, se Deus não descortinar a tua alma, se você não conseguir descortinar a tua alma diante de Deus, você vai abrir a tua alma no teu dia a dia, perto de tanto de gente, para muitas pessoas, e aí as coisas vão acontecer tudo errado. Você vai falar fala com Deus tudo que você tem que falar, deixa o Espírito Santo de Deus trazer para você, trazer à tona, jogar para fora ali, aí quando você levanta, você vai ver que você vai estar calminho. Teu marido talvez nem vai estar daquele jeito que você gostaria. Não vai te tratar mal, você já está calminho, porque você já
desabafou totalmente com Deus. A tua esposa não vai fazer as coisas que você gosta, mas você já desabafou com Deus. O teu patrão, a tua patroa, o teu amigo, o teu vizinho, as pessoas com quem você conversa, talvez não vai até nem te tratar, mas você já está suficientemente, totalmente suprido, suprida por Deus. E as coisas serão diferentes. E é por isso, queridos, que a palavra de Deus diz e ensina, por isso que no Antigo Testamento Deus fala, se buscares ao Senhor, Ele se deixará achar. E Deus ainda diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Às vezes não damos tempo para Deus falar conosco e queremos que Deus fala. Não separamos tempo para que Deus trabalhe em nosso coração as misérias, as questões que estão dentro do nosso coração, os pecados que não conseguimos vencer, não conversamos com Deus sobre eles. E depois queremos sentir a presença de Deus e não sei por que Deus não vejo. E se Deus olhar para você também, se Ele fosse tratar da mesma forma, eu poderia olhar também, não sei porquê, não te vejo na minha presença. Não te vejo tão preocupado também comigo. E quer me ouvir, quer ser abençoado. Olha, amados, é muito importante nós compreendermos que quando a palavra do Senhor nos ensina, a Bíblia nos diz... Olha, eu sei que às vezes pode não ser tão fácil servir a Deus, não estou falando da impossibilidade, eu estou falando que às vezes o que se torna difícil servir a Deus não é Deus, são os nossos pecados, ou são aquelas coisas que nós temos resistência em mudar, são aquelas questões em que nós resistimos em querer deixar para trás. Muitas vezes são alguns traços da velha criatura, da velha criação, alguns traços do passado que nós insistimos em trazê-los conosco enquanto servimos a Deus. Não, Senhor, isso eu não posso deixar para trás, essa bagagem eu tenho que carregar. E Deus diz, essa não, filha, essa bagagem você tem que deixar para trás. Você é uma nova criatura. E aí nós não compreendemos, amados. Não entendemos o porquê. Alguns discípulos de Jesus, lá em João capítulo 6, de 66 a 69, a palavra de Deus diz, eu vou ler esse texto que eu anexei aqui. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Houve um momento na vida em que algumas pessoas deixaram de seguir a Jesus. Alguns discípulos deixaram de seguir. Acharam a palavra de Cristo dura demais. Acharam, queridos, o caminho de Deus duro demais. Tem gente que fala assim, olha, é muito difícil servir a Deus. Uai, é? Então é mais fácil servir o diabo e ir para o inferno, é melhor? Muito difícil, querido, é ficar comendo o pão que o diabo amassou e depois ainda ir para o inferno. É isso que as pessoas deveriam achar difícil. A Bíblia diz que os mandamentos do Senhor não são pesados. Mas nós insistimos às vezes em carregar o peso do passado e não queremos deixar algumas coisas. Deus não pode trabalhar naquela área em que você não o deixa trabalhar. Deus não vai tocar naquela área que você não deixa tocar. E na verdade existem questões da nossa vida que nós até precisamos orar, Senhor, me dê sensibilidade, coloque em mim desejo pelo Senhor, coloque em mim desejo pela oração, coloque em mim desejo, sede, fome pela Tua palavra, coloque em mim uma fome insaciável pela Tua palavra, para que eu possa aprender. Então, amados, uma das primeiras áreas que precisa de relacionamento que é mudada
tem que ser o nosso relacionamento com Deus. Como você tem se relacionado com Deus? Está bom? De 0 a 10, qual seria a nota que você daria a você mesmo? Está bom? Amanhã é segunda-feira. Hoje à noite não tem culto, né? Não. Só à tarde tem, ok. À tarde tem? Hispano. Olha só que legal. Já pensou, irmãos? Os irmãos da igreja participar dos cultos hispano também? Opa, é domingo, vou aproveitar participar do culto hispano também. Pensa. Que horas é o culto? 4 da tarde? Já deu para almoçar aqui ao almoço missionário maravilhosamente bem. Daqui a pouco, e daí para cá descansar um pouquinho. E quando dá 4 horas da tarde, e daí falar assim: agora eu vou para o culto hispano. Vou adorar com aquele povo. Hoje eu quero participar de 2 cultos. Porque durante a semana, então, eu quero ser bem alimentado. Mais ou menos assim, queridos. Hoje, a igreja brasileira, olha, nós podemos dar uma força para eles, e na verdade nós vamos receber uma força lá também. Como às vezes isso é importante. Eu não estou falando exatamente somente de hoje, eu estou falando da prática de domingo. Como seria bom se de vez em quando, ou sempre, que for possível já colocar na agenda, não, às 11 horas tem um culto na igreja, mas às 4 horas tem um outro culto que eu preciso ir. Isso é muito importante, queridos, para as nossas vidas. E nós precisamos ter a nossa vida impactada pelo nosso relacionamento com Deus. Amém? A segunda área que eu gostaria de dizer, que eu creio que verdadeiramente nós somos e precisamos ser impactados, é o teu relacionamento com você mesmo. Como você se vê? Como nova criatura nós devemos ter, você precisa ter a visão correta. Um dos hinos que nós cantamos aqui de manhã, que os irmãos, Ministério de Louvor, de parabéns, uma bênção. Aquele hino que diz: eu sou quem dizes que eu sou. E quando nós cantávamos, eu pensava: opa, tem a ver exatamente com o que eu vou falar. Como você se relaciona com você. Existem pessoas, queridos, que elas têm um complexo de inferioridade tão grande. Existem pessoas que elas têm um complexo, um sentimento de incapacidade tão grande. E muitas vezes elas só não podem ir mais adiante, porque a visão delas com relação a si mesmas, a si mesma, é distorcida. É distorcida. A Bíblia diz assim: os céus são do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. A terra é nossa. Pelo menos enquanto você está vivo, essa terra é tua. Não há limites. E você precisa sim se levantar e entender que você tem um Deus. E que Deus sabe que você precisa vencer. Existem realizações pessoais. Realização pessoal é importante, queridos. Para que você passe a entender que o que Deus tem preparado para você, Ele é bom, é maior. Nós só não podemos nos deixar ser levados pelas coisas dessa terra, mas nós fazemos parte dessa terra. Você precisa ganhar dinheiro? Claro que sim. Precisa ter uma profissão? Você não é anjo ainda. Você, como diz o outro, você não avoa. Não avoa. Nós ainda estamos com os pés aqui, a gente precisa de casa para morar.
precisa de dinheiro, e quanta frustração às vezes. E quantas frustrações às vezes porque te faltou um dinheiro. Eu não estou falando para coisas desnecessárias, mas estou falando para questões necessárias. E Deus deseja sim abençoar como Ele abençoou as obras, e Ele abençoou as obras da tua mão. E como é importante, queridos, nós entendermos que essas coisas, na verdade, elas não são pecado, mas é uma necessidade nossa, Senhor. Eu preciso ser realizado, eu preciso ser realizado em algumas áreas da minha vida. É o diabo que fica trabalhando para tentar fazer de você um homem frustrado, uma mulher frustrada em todas as áreas da vida, um perdedor em tudo que faz. Mas como é gostoso você fazer algo e depois você ter aquela convicção dentro de você e você dizer: graças a Deus, eu venci aqui. Uau, eu consegui. A Bíblia diz que os servos do Senhor, e eles verão, esse é um outro texto. Amém. A palavra de Deus diz que os servos do Senhor, Deus os dá enquanto eles dormem. Mas dentro desse mesmo texto de Salmos, e quem tiver a sua Bíblia aberta, Salmo 127. Obrigado, pastor. Uma vez eu coloquei esse versículo na minha cidade. Eu fiz uma faixa imensa no dia do Labor Day. Fiz uma faixa e coloquei. Deixa eu ver se é esse. Na verdade, acho que era um outro. Esse sim é o 127. Inútil. Isso. Se o Senhor não for o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, sim, será inútil a sentinela montar guarda. Aquele texto que diz: feliz será e tudo te irá bem. Salmos, só me veio aqui à mente agora, queridos, eu esqueci qual o número dele, que diz: bem-aventurado, 128, glória a Deus, obrigado, pastor, amém, está aqui diante. Como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda em seus caminhos. Olha só o versículo 2, muito obrigado, pastor, está aqui pertinho, olha: você comerá do fruto do seu trabalho, e será feliz e próspero. Feliz e próspero. Tem uma tradução diferente? E tudo te irá bem. Olha só, amados, isso é realização pessoal. Feliz é aquele que teme o Senhor, porque vai comer o trabalho das suas mãos, e vai ser feliz, e vai ser próspero, e tudo te irá bem. E você pensa que Satanás quer te ver feliz com isso? Quer não. Ele quer ver você um homem frustrado, uma mulher frustrada. É por isso que você tem que ser um homem e uma mulher daqueles que dizem assim: não, eu tenho um Deus que vai abençoar o meu trabalho, que vai me abençoar naquilo que eu faço. Um Deus que abre portas onde não existem portas. E eu preciso, e sermos claros diante do Senhor, queridos: Deus, eu preciso ser realizado, eu preciso me sentir realizado aqui neste trabalho, aqui nesta obra, Senhor. E não que isso vai ser aquilo que vai me dominar, ou que vai me arrancar da tua presença, mas isso é importante para mim, queridos.
Por que não orar assim e chegar diante de Deus e ser franco? Deus não vai olhar para você e achar que você é uma pessoa que está somente pensando em dinheiro. Não. Deus vai olhar para você e vai ver que você é uma pessoa, um ser humano, um servo, uma serva, que deseja ser próspero, que deseja ser feliz e que tudo vá bem para você. Isso é realização pessoal. Isso faz parte do ser uma nova criatura. E a terceira área de relacionamento, querido. E a última que eu quero falar, o teu relacionamento com o próximo. Ser nova criatura é ter uma visão diferente com o próximo. Não é simplesmente ser uma pessoa simpática. Não é somente a simpatia, mas é a empatia. Existem muita gente bacana, tem muita gente boa. Tem gente que é tão bom, mas tão bom que você fala assim, se essa pessoa morrer, ela vai para o céu. Às vezes ela é boa com os outros, mas o relacionamento dela com Deus pode estar destruído. Tem gente que já tem uma natureza assim de ser bonzinho com os outros. Agora, amados, é muito importante quando nós entendemos que a palavra de Deus, o Senhor Jesus, Ele ensina sobre isso. Lembra lá na transformação dos pães e dos peixes, na multiplicação dos pães e dos peixes? Olha que interessante. Aquele texto bíblico que fala da multiplicação dos pães e dos peixes. É tão interessante que os discípulos, eles estavam aprendendo com Jesus como ser, como amar as pessoas, como verdadeiramente precisa ser. Eles tinham simpatia, mas Jesus estava ensinando aos seus discípulos que eles precisavam ter empatia. Empatia é você sentir o mesmo que o outro sente. É você se colocar no lugar do outro. É você comprar o problema do outro. Nós vivemos uma sociedade, queridos, em que as pessoas falam assim, eu já tenho problema demais na minha vida. Não é o que a gente mais ouve. E quando às vezes as pessoas falam, já tem problema demais na minha vida para me envolver com o problema dos outros. Resolva os seus e esteja pronto para resolver o dos outros também. Porque foi para isso que Jesus te chamou. Foi para isso que Jesus te chamou. Isso é ser nova criatura. Senão você acaba se tornando uma pessoa egocêntrica. E que passa a viver somente para você e por você. E tão envolvida no seu mundo. E você não faz nada para ninguém. E quando você não faz nada para ninguém, você não está fazendo nada para Deus também. Aí uma multidão seguindo a Cristo, faminta, e Jesus então chega para eles, e chega um dos discípulos de Jesus, e diz assim, mestre, olha a simpatia, o que diz, mestre, despeça essa multidão, porque ainda está cedo, dá tempo deles ir na cidade, comprar comida, para eles comer, para eles ficarem à vontade. Senão vai ficar muito tarde. E aí eles não vão conseguir, aí vai ficar difícil. Mas aí, Jesus, despede para eles ir embora pelo caminho, que dá tempo para eles comer, esse povo está com fome. Jesus olha para eles e diz, aí ensina a eles o princípio da empatia. Jesus disse, não, dá-lhes voz de comer. O milagre que eles precisam
está com vocês. Sabe de uma coisa? Às vezes nós não queremos envolver com os problemas das outras pessoas. Mas na verdade, queridos, quando você se torna o milagre da vida de alguém, o que é que Jesus ensinou? Melhor coisa é dar do que receber. E quando você se envolve com alguém e se torna um milagre daquela pessoa, então este é o princípio de Deus para a tua vida. E às vezes, sabe o que nós precisamos mudar? A nossa maneira de pensar. Opa, eu tenho muitos problemas para resolver e eu preciso resolvê-los porque eu tenho muita gente para ajudar. Amém, igreja? Eu tenho muitos problemas para resolver e eu preciso resolvê-los porque eu preciso ajudar muita gente, porque tem gente que precisa de mim. E tem gente que precisa de você, e é por isso que a palavra de Deus fala do amor ao próximo. Às vezes a pessoa está pertinho de você e precisando da tua ajuda, está dentro da tua casa, está dentro da tua igreja e precisando da tua ajuda. E às vezes a pessoa ajuda o outro que está lá do outro lado do oceano, mas não ajuda quem está ali dentro da igreja, quem está perto dele, que está ali no seu arredor. Não é capaz de olhar. No livro de Neemias, queridos, no capítulo 1, há um texto. Aquilo, eu acho muito lindo este texto. Olha que interessante. Já estou encerrando, tá? Mas olha que interessante. Em Neemias, capítulo 1, a palavra de Deus nos diz que quando Neemias ficou sabendo que o povo dele estava lá em Jerusalém e que a cidade estava destruída e que o seu povo estava sofrendo, a Bíblia diz que o semblante de Neemias se descaiu. Ele ficou com o semblante triste. Espera aí, Neemias não estava bem? Estava. Ele estava bem, ele estava confortável. Ele estava longe do seu país. Ele podia com toda tranquilidade simplesmente pensar assim: ah não, eu já estou bem, então tá bom. Olha lá, colocou ali, muito obrigado. Palavra de Neemias, filho de Acalias. Vamos ler juntos, vamos lá? Aí depois coloca o outro, tá? Ó, palavra de Neemias, filho de Acalias. Ora, sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando em Suzã, a capital, que veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que tinham escapado e que restaram no cativeiro e acerca de Jerusalém. E eles me responderam: os restantes que ficaram no cativeiro, lá na província, estão em grande aflição e opróbrio. Também está derribado o muro de Jerusalém e as suas portas queimadas a fogo. Tendo eu ouvido essas palavras, olha só, sentei-me e chorei e lamentei por alguns dias e continuei a jejuar e orar perante o Deus do céu. Neemias estava bem até o momento que ele ouviu que os seus irmãos, que os seus estavam mal. Às vezes nós fugimos de estar mal. A gente fala assim: eu não quero me envolver, eu não quero ouvir, porque eu não quero ficar mal. Mas nesse momento, querido, ficar mal é um agir de Deus. Quando você sofre com o sofrimento do outro. Quando você passa a entender que você precisa não somente dizer: vai,
Dá tempo ainda de você comprar alguma coisa para você comer. Não. Ou você dizer, vem, vamos resolver essa situação. A pessoa simpática, quando você conta o teu problema para ela, aí aquela pessoa simpática diz assim, e aí, o que você pretende fazer? E o que você vai fazer? E como é que você vai resolver? Não. E a pessoa que tem empatia, ela diz, bom, então nós precisamos ver como nós vamos fazer, como nós vamos resolver, porque nós precisamos resolver o teu problema. E é exatamente isso, amados, que Jesus deseja que nós façamos. E isso vai fazer um bem tremendo para a tua vida. Além de você compreender que isso é um princípio divino, que isso é um princípio de Deus. É isso que Jesus está ensinando, porque essas coisas te fazem bem. Isso faz com que você tire os olhos de você mesmo e você passa a olhar para além. Quando você olha aqui para a igreja, para o lugar em que você está, para as pessoas com quem você convive, o que você está precisando? Irmãos, é muito importante isso. De vez em quando, a gente precisa treinar isso. De vez em quando, além dos dízimos e das ofertas da igreja, pega algum dolinha, algum dinheirinho, coloca no bolso do irmão, coloca no bolso do pastor, coloca no bolso de algum irmão, coloca no bolso de alguém. Isso gera bênção para a tua vida. Isso quebra um pouquinho daquilo, sabe? Isso faz bem. Isso é importante para Deus. De repente você não sabe, talvez, porque nós não gostamos de falar dos nossos problemas para as pessoas, porque as pessoas não estão nem aí, mas a Bíblia diz que nós devemos compartilhar as necessidades com os santos. É muito fácil, queridos, a gente só olhar e não querermos nos envolver com os problemas das outras pessoas. Só que isso não é de Deus. E essa é uma das áreas que precisa ser mudada. Nós não temos que ter medo disso. A Bíblia diz que o perfeito amor, ele lança fora o medo. Às vezes a gente tem medo de nos envolvermos porque a gente não sabe até onde aquilo vai. A gente não sabe até onde a pessoa está atolada. A gente não sabe até onde aquilo, eu não sei até onde isso vai levar. Eu não sei qual é a profundidade desse problema. Mas seja um instrumento de Deus para ele. É isso que o Senhor Jesus ensina. Porque é assim que nós somos abençoados. Se olha, eu não sei a profundidade, mas eu vou começar. E se precisar de ajuda, eu sei que tem um Deus que vai abençoar, e que vai ajudar, e que vai abençoar. Amém, igreja? Quero convidá-los a se colocar em pé, por gentileza.